Nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo, né, a respeito da preparação do sermão. Antes ainda de iniciarmos, eu gostaria aqui só de fazer alguns lembretes. E nós começamos esse curso aprendendo algumas regras básicas a respeito da pregação. Todas as aulas estão gravadas aí, né? Quem tiver alguma dúvida, precisar reforçar o entendimento, é só voltar lá. Aprendemos um primeiro tipo de sermão, que é o sermão temático, né? E vimos que, de certa forma, é um tipo de sermão mais tranquilo. Quem ainda não estiver dominando a maneira de lidar, é só mandar mensagem. Se tiver dúvida, manda mensagem no privado, a gente tenta ajudar, tá? E agora a gente começou a ver o sermão textual, que é um pouquinho diferente, né? Fizemos aí uns 2 sermãos juntos, né? Cheguei a fazer um sozinho e apresentei para vocês. E hoje nós vamos ver mais um, acho que tem mais um ou dois para a gente poder estar vendo. A intenção desse trabalho é justamente para que a gente tenha uma tranquilidade para preparar uma mensagem bem organizada e atraente, né? De forma que as pessoas que estejam assistindo tenham ali uma apresentação bem organizada, bem colocada, com conteúdo, né, com referências bíblicas, porque você de repente sabe conversar, sabe falar, você pode ter assunto para chegar e falar, contar histórias do passado, experiências que passou, situações que vivenciou, ou a família, ou amigos, ou pessoas antigas da igreja, mas nada disso é pregação. Nada disso é mensagem bíblica. Mensagem bíblica é referência da palavra, texto bíblico diretamente. E quando a gente faz um curso de homilética, a intenção é essa, a gente aprender a usar a ferramenta certa para fazer um trabalho bem apresentável e que as pessoas consigam guardar o assunto. Então, qual que é a principal importância desse sermão bem organizado, essa mensagem atraente? É que as pessoas, além de ter conteúdo, né, uma mensagem com conteúdo, é aquela mensagem com início, meio e fim. Aquela mensagem que tem sentido do começo ao fim. Então, do início ao fim da mensagem, você sabe o que está sendo falado, você sabe qual que é o assunto que a pessoa se propôs a falar. Se no meio da mensagem a pessoa sai do assunto, você já percebe logo. Você vai falar, ué, será que está mudando? Será que está falando de outra coisa agora? Né? Porque numa mensagem você pode ter assunto diferente? Pode. Mas esse assunto ele precisa ter a ver com aquele que você se propôs a falar. Você não pode simplesmente falar de qualquer coisa, simplesmente falar o que você sentir na hora. Não, você precisa estar focado no assunto que você se propôs a tratar. Então, a gente vai cansar de ver situações assim, que não tem nada a ver com o que a gente está aprendendo. Situações que não tem nada a ver com o que a gente está estudando. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de nós que estamos aprendendo como fazer diferente. Isso não pode, né? Se a gente se propôs a aprender, a gente teve acesso às informações, a gente tem as ferramentas e a gente faz diferente, parece que é assim, não uma provocação, mas uma coisa de propósito, sabe? Vou fazer aqui e deixa... Não. Na verdade, não. Nós estamos nos preparando para fazer o melhor, né, de maneira que seja... que as pessoas sintam bem, tenham desejo de novamente nos ouvir. Tem que ser dessa maneira. Não pode ser algo assim que a pessoa não veja a hora de acabar. Já viu aquele dia que você está cansado,
aquele dia que você tá igual o Messias assim, tá vendo o Messias como que tá? Foi Vai ser, irmão. correria, amém, pode ser evangélica. O Messias, ele tá assim naquele dia que foi uma correria só, né? E aí a pessoa chega na igreja, aí fica aquele assunto, aquela enrolação, sabe? Aquele negócio sem sentido e você não vê a hora de acabar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, nós que estamos aprendendo, nós devemos procurar sempre fazer o melhor dentro daquilo que a gente aprendeu, tá? Então, hoje a gente vai ver mais um exemplo de sermão. Isso é necessário que a gente vá crescendo com isso. Tem que ficar cada vez mais simples, tá? Cada vez mais fácil. Então nós vamos fazer juntos novamente um outro sermão. Eu queria já perguntar para vocês se do que a gente tem visto até aqui, alguém queria aproveitar para fazer alguma colocação, aproveitar para tirar alguma dúvida. Alguém? Quem que levantou a mão aí, irmão Francisco? Fala, irmão Francisco. Mas, Paz do Senhor, tudo bom, irmã Luzia? tudo bem. Ele tá vindo, tá tomando banho ainda. Ah, tá bom, não tem problema não, fica tranquila. Tá bom, Deus abençoe. Ó, então é o seguinte, a gente vai... A irmã Daiane, pode falar, Daiane. Paz do Senhor, irmãos. Amém. A aula até que, para mim, muito assim, edificante no sentido da gente... Não que a gente comece a observar os irmãos, não é nesse sentido, mas no sentido de um aprendizado mesmo, né? Que, por exemplo, antes eu não sabia diferenciar uma pregação, né? Por exemplo, a pregação que o irmão pregou no domingo, na Santa Ceia. Para mim, é uma pregação maravilhosa, assim, edificante, né? Então, eu não sabia diferenciar quando um irmão pregava, se era um sermão temático, que tipo de sermão que era. Uhum. Hoje em dia, quando os irmãos já vai pregar, a gente já consegue ver essa diferença nas pregações, né? E é exatamente isso que o irmão falou. Quando a gente começa a ficar disperso, a gente já percebe. Quando foge do assunto também. Então, nessa parte mesmo assim, da aula, para mim, está sendo muito edificante. Maravilha. E é bem assim mesmo. E na verdade, assim, a gente não está sendo preparado para criticar ninguém no sentido de ficar apontando, ficar vendo erros, ficar analisando comportamentos. Não, a gente não está sendo preparado para nada disso. A gente não é juiz. Agora, a gente está sendo preparado para entender o que está acontecendo, tentar captar, né? Quando a pessoa se propõe a falar uma coisa, quando a pessoa lê um texto, se você conhece aquele assunto, você já acaba tendo um sentimento. Então, por exemplo, você imagina que ele vai falar uma coisa, eu imagino que ele vai falar outra, né? E cada um vai ter um entendimento. Só que aquele assunto que ele leu, ele já tem um objetivo. Ele já tem, originalmente, quando ele foi escrito, ele já teve um objetivo. Como que a gente vai identificar isso? Aí é uma outra matéria que o nome dela é hermenêutica, tá? Que é a interpretação de textos. Então, a hermenêutica bíblica nos ajuda a interpretar textos bíblicos, e isso é muito maravilhoso. Mas mesmo sem ter um conhecimento profundo de hermenêutica, quando a gente lê um texto, a gente já consegue perceber qual que era a intenção ali daquele escritor, por que ele falou aquele assunto, né? Então, tem certos textos que a gente não tem que ficar inventando coisas. A gente não tem que ficar sendo mirabolante nas ideias. E muitas vezes isso acontece. E quando você está preparado, você vai observar que a pessoa ela está falando fora daquilo que deveria falar. Aí você não precisa apontar dedo para a pessoa, você não precisa ficar falando para o vizinho do lado, não. Rapidamente, o que eu faço? Como eu não vou ser antiético de ir lá e
falar para a pessoa, ó, não dá para você mudar aí esse foco, tá errado, eu não posso fazer isso, não vai ficar legal, né? Então eu abaixo minha cabecinha, vou para minha Bíblia e fico dando uma olhada nos textos e tal, porque eu sei que ali não vai sair nada, porque não tem como sair, irmão, né? Então, nós aqui temos a responsabilidade não de conhecer para criticar, para apontar, para ficar falando mal dos outros, não é isso. A gente está tendo um conhecimento para fazer direito. Nós não temos desculpa para fazer errado, né? Tem aí 17 aulas gravadas, hoje já é a 18ª. Volta lá, assiste tudo de novo, aprende direitinho como que faz e ó, vamos fazer direito, tá certo? É assim que é. Então, olha só, a proposta de hoje o quarto exemplo, está na página 48, tá? Página 48. E aqui ele fala assim, olha, escolhemos o texto de Lucas 19:10 para usá-lo no quarto exemplo de sermão textual. Lá está escrito assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando você olha essa escrita dele, ele destacou dois verbos, né? Buscar e salvar. E ele destacou também perdido, que acho que é um adjetivo aí, professor de português aí, quem que é? Daiane, professor de português. Perdido, acho que é um adjetivo. Por que ele destacou essas palavras? Porque quando ele leu esse texto, ele teve aquela faísca criativa, ele teve aquele insight, né? E ele quis trabalhar com essas palavras, tá? Ele teve vontade de trabalhar com a palavra buscar, salvar, perdido. Ou seja, se você pegar o capítulo 19, aí você vai achar um texto bonito, um texto importante, um texto maravilhoso. Aí você vai fazer o quê? Vai ler todo o texto. Na igreja? Não, irmão. Você viu que ele destacou 3 palavrinhas? Ele vai trabalhar com essas 3 palavras. Então, em casa, você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, 20 se precisar. Você vai ler aquele capítulo, né? Porque é importante você ler. Fala. AD, tem como desabilitar o microfone, por favor? Tá dando ruído aí, meu jovem. Se der para desabilitar aí, ajuda. Eu já desabilitei. Não desabilitou nada, ele tá falando aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não consigo aqui, não. Ele tá com 2 entradas. Desativar som. Aí. Ele tá com 2 entradas, não sei porquê. Aí, acho que agora... Vocês estão me ouvindo? Então, beleza. Aí, maravilha. Boa. Ó, então o que acontece? O texto é bacana, o texto é bonito, então você vai fazer o seguinte, olha só, pega essa que é importante. Leia você o texto em casa, interiorize aquela história, sabe? Os personagens, os eventos, como desenrolou até chegar ali naquele momento. Por quê? Precisando, você vai pegar e vai usar aquela história, mas você vai falar com as suas palavras. Você não vai pegar e ler todo aquele texto, porque toma tempo. Toma tempo e vai impactar direto no tempo da mensagem, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, olha só. Ele pegou uma parte do versículo aqui, né? Pegou o versículo, aliás, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele destaca 3 palavras.
Olha só que interessante. O assunto dominante desse texto é o interesse de Jesus pelo pecador perdido, pois nele se resume tudo quanto envolveu Zaqueu, os murmuradores e o Senhor Jesus, e de acordo com o contexto, versículos 13 e 4, escolhemos usar como título Jesus busca os que se interessam por ele. Aí veja, você já começa a lembrar Zaqueu. Zaqueu, ele era baixinho, pequenininho, ele estava no meio da multidão e ele queria ver quem? Jesus. Mas ele não conseguia ver. Por que ele não conseguia ver? Ele estava distante devido à multidão e ele era de estatura baixa. Não tinha como ver. O que Zaqueu queria? Ver Jesus. Só isso. Né? Por isso aqui o nosso comentarista ele coloca assim, ó, Jesus busca os que se interessam por ele. Então Zaqueu teve interesse em ver Jesus. Aí você lendo o texto todo, você vai ver que Zaqueu correu, deu um jeito, passou na frente, foi lá, subiu numa árvore e ficou lá em cima da árvore para quê? Para ver Jesus passar. Era só isso que ele queria. Era o objetivo de Zaqueu, o desejo dele. Então, nessa dele fazer isso, aí acontece todo o desenrolar da história. Então veja que é importante a gente ler para a gente poder ter assunto, ter conteúdo para desenvolver. A irmã Daiane comentou a respeito da pregação da ceia de domingo. Muito complicado, irmão. É muito assunto, é muita história. Aí veja, aquele pouquinho de história que eu falei, que eu quase não li texto, né? Mas o que eu trouxe, tudo baseado do que está na Bíblia, né? Citando passagens, tá? Algumas pessoas já ficaram entediadas. E a gente percebe, você como pregador, você precisa ter esse feeling, né? Esse feeling, essa percepção. Você está entendendo? Você está falando, você está olhando as pessoas. Se a pessoa começa assim, ó. Tá ruim, irmão. Ó, se você tá falando, a pessoa tá assim, ó. Tá péssimo. Dá um jeito aí. Entendeu? Não precisa gritar, não precisa contar piada, mas dá uma melhorada no negócio. Às vezes você tá falando assim, então, irmão, porque os irmãos sabem como que é, né? Graças a Deus, né? O Senhor é maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Meu Jesus amado, né? Você já imaginou, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, irmão, a gente tem muita bênção para contar, a gente tem tanta bênção, que se a gente fosse contar aqui as bênçãos que Deus fez, a noite inteira não dava. Vai fazer igual o hino lá daquela Pompeu lá, nem sei como é o nome dela lá, que conta lá, né? 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Acabar nunca as bênçãos, né? Então, irmão, quando começa esse tédio, as pessoas estão, ó, agoniadas que você entregue o microfone logo, porque tá rendendo nada. Então, precisa ter cuidado com esse tipo de coisa, tá? E a gente tá aqui para aprender a não acontecer isso. Tem que ter conteúdo e conteúdo inteligente. Coisas que prendam as pessoas. Então veja, leitura de um versículo na igreja, mas para fazer o sermão ele não leu só um versículo. Ele sabe toda a história, ele tem todo o texto e aí ele desenvolve em cima desse versículo. Vamos acompanhar? Olha, por essa passagem bíblica ser muito rica em conteúdo doutrinário, fizemos nesse sermão apenas 2 divisões principais, pois desse mesmo texto pode-se extrair outros sermões, não só textual, mas também temático e até expositivo. Então ele faz 2 divisões principais. A primeira, a condição do homem sem Deus. A segunda,
a missão do Senhor Jesus. Tá? Então, aí dessas divisões principais, como nós aprendemos, ele vai fazer subdivisões. Tá? Da primeira divisão principal, a condição do homem sem Deus, encontramos 4 ideias relevantes para ampliarmos na forma de subdivisões. Né? Então aí ele pega uma primeira subdivisão, perdido no labirinto do pecado, tá? E aí ele coloca aí várias referências para poder desenvolver essa subdivisão. Tá? Segundo, alienado pelo pecado. Né? Vocês lembram que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele está trabalhando em cima desse assunto. Na terceira, escravizado pelo pecado. E na quarta, condenado pelos atos pecaminosos. Aí ele pega essa síntese, né, essa ideia que ele colocou em cada tópico, e ele pesquisa no texto bíblico referências, passagens, versículos que tenham a ver com esse assunto que ele está falando. Se você pegar, por exemplo, ó, Lucas capítulo 4, versículo 9. Vamos ver aqui o que está escrito, Lucas 4 e 9. Lucas 4 e 9, chegou. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Vamos ver o que ele está falando? Pronto, já achei. Fiz igual o Arthur agora. Atirei no que vi, acertei no que não vi, né? Na verdade, aí vocês não me ajudaram, mas é Lucas 15, versículo 4 e 9, tá bom? Então, na verdade, é Lucas 15, ó. Vamos de novo aqui. Agora sim. Lucas 15, versículo 4 diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Tá vendo? Então, qual que é o assunto? Perdido no labirinto do pecado. Tá? Então ele falou ali da ovelha perdida. Tá? O versículo 9, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Você está vendo? Ele fez uma proposta de assunto que ele queria falar, né? Perdido no labirinto do pecado, e ele vai pegar passagens, referências que tenham a ver com a busca, com a preocupação em busca de algo que foi perdido. Aqui, esse capítulo 15, ele vai trazer várias coisas que foram perdidas, né? Situações aí, para depois culminar lá naquele texto de que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, cada uma dessas passagens, se a gente for dar uma olhada, a gente vai observar que está ligado a síntese de cada subdivisão dessa aqui. Tá? E dessa maneira, ele cria um sermão inteligente, um sermão organizado, onde as pessoas ficam fixas nele, sabe, o olho fixo, querendo saber como que vai ser isso. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de pegar um livro, uma história bacana, um livro de romance. Às vezes tem pessoas que preferem ler gibi, né? Ou aquelas histórias em quadrinho, tipo uns livretinhos que vendia antigamente nas bancas de jornal. A pessoa prefere do que ler um livro comum, né? Então, quando você está lendo um livro, você precisa fazer outras coisas também. Só que você fica agoniado porque você quer ver a sequência, né? Quem gosta de ler suspense, né? Expresso Oriente lá, da Agatha Christie, ou aqueles casos
do detetive lá, o Pierrot, nem lembro o nome dele mais, nem lembro o nome do cara lá, mas tudo bem. Ó, mas o que acontece? Sherlock Holmes, lembrei. Aí o que acontece? Você fica agoniado querendo ver o que vai acontecer o próximo passo. Então, o seu ouvinte, ele precisa estar fixo em você, querendo saber como que isso vai desenrolar. Mas como fazer para isso acontecer? Falar bem, falar de forma clara, falar desenrolado, não embolar as palavras, não falar de forma gritada. Às vezes precisa dar uma alterada, né? Porque tem um clímax, né? Você não pode conversar o tempo todo assim, ó. Se você está falando o tempo todo assim, sem aumentar e sem diminuir o tom de voz, isso fica monótono. Parece ou uma palestra, ou sei lá, fica meio complicado. Então, na verdade, o segredo da voz é esse aqui. Você começa falando tranquilo, na parte introdutória, né? Enquanto você saúda, enquanto você faz um comentário ali inicial, né? E conforme você vai desenvolvendo o assunto, você vai aumentando o seu tom, você vai dando ênfase. É assim que funciona. Tá entendendo? Por quê? Porque tem vida. O seu sermão tem vida. Você já constrói ele de uma maneira que ele vai assim, ó. Ele é um crescente. O sermão não pode ser algo que vai ladeira abaixo. Sermão que termina falando que vai para o inferno. Deus vai castigar. Esse tipo de sermão, irmão, é terrível. Isso não ajuda. O sermão, ele tem que falar de coisa ruim primeiro e terminar falando de coisa boa. Tem que ter sempre uma coisa boa no final. A cereja do bolo é por último. Como é que coloca a cereja do bolo primeiro? A cereja do bolo vai em cima. E olha que a maioria das pessoas não gosta de cereja, mas que coisa linda é ver, né? A cerejinha lá em cima, o moranguinho, né? Que dá aquele acabamento maravilhoso, mas a parte deliciosa tá toda dentro lá. E aquele negocinho ali é um enfeite, mas é a coisa mais linda. Então, o fechamento, ele é uma parte que você vai construindo o seu assunto, vai desenvolvendo, até você chegar e você vai junto com o seu público. Até chegar naquele ponto, que é o clímax, né? Que é o auge, que é o objetivo. É por isso que você tem que construir de uma maneira que você começa a dar as más notícias e você termina dando a boa notícia. Então, imagina, você vai fazer um sermão, aí você fala assim, porque Jesus, irmãos, Jesus morreu na cruz para nos salvar. E que maravilha, foi um sofrimento, foi terrível, mas olha, graças a Deus, hoje nós somos salvos, hoje nós temos comunhão com o Senhor, que maravilha! Você começou seu sermão, mas teve um dia que o homem que estava lá no jardim, a mulher comeu do fruto, ofereceu para o marido, e ele também comeu. Então, ali entrou o pecado. Entrou o pecado no mundo. E hoje nós somos todos pecadores. E se nós não se arrependermos, nós vamos para o inferno. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Olha que maneira legal de terminar o sermão, hein? Misericórdia, irmão. Não é assim. De jeito nenhum, é ao contrário, né? Começa falando das coisas ruins, termina falando das coisas boas, de maneira que você está alegre, o seu público está alegre, e é assim que o negócio anda. Amém? É assim que tem que andar. Maravilha? Então, olha, concluindo aí, a página 48, a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento fornece abundantemente muito material
para o desenvolvimento das ideias contidas nas subdivisões desse sermão. Em face disso, o pregador precisa tomar muito cuidado para, ao se empolgar, não exceder o tempo destinado à pregação. Você está vendo que isso aqui é algo que não sou eu que sou chato. Todo mundo sabe que o tempo de um culto é reduzido. É um tempo pouco. Na semana, às vezes, 1h30 de culto. Né? No domingo, 2 horas de culto. Então, quer dizer, tem as oportunidades, muitas coisas precisam acontecer, e às vezes dá para ter meia hora de palavra. Não é sempre, não. Tem dia que o negócio atropela um pouquinho, vai a 25 minutos, às vezes chega a ter até 20, né? Porque tem muitas atividades, muitas coisas, e acaba saindo um pouco do controle. Mas com meia hora, às vezes você pega um assunto desse aqui, você não consegue. Você tem que pular algumas etapas, tem que aprender a sintetizar algumas coisas para poder encaixar no tempo. Senão você vai extrapolar o tempo ou não vai conseguir terminar o seu sermão. Fala, Eliseu. Esse assunto aí que você está abordando aí é sobre o tempo, sobre o assunto principal. Quando eu comecei a estudar um pouquinho aí, fazer sobre essa parte de teologia, montagem do esqueleto, foi dividido assim, né? Eu aprendi uma divisão assim. E quando se trata do assunto, a gente tem uma siglazinha importante que é fácil de memorizar, né? Para mim foi fácil e eu não esqueço mais e me direciona também. A ICT, que a ICT é a ideia central do texto, né? Por exemplo, você falou do perdido. Em cima do perdido, essa é a ideia central, né? Aí vai ter as subdivisões que você acabou de citar aí, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida, são as subdivisões da ICT, né? E outra coisa também, sobre não levar o texto, não levar a pregação assim linear, também, que a gente acaba até, né, perdendo o interesse. O próprio texto, se as pessoas prestar atenção, o próprio texto puxa a pessoa para oscilar, né? Para ela dar aquele pico, né? Estabilizar o próprio texto, na maioria das vezes, né? Não é uma regra, entendeu? É isso que eu queria só comentar. Exatamente, mas é bem esse caminho mesmo, né? Essa ideia que você falou da ICT aí é de algum outro curso, né? Mas realmente tem a ver com o que a gente tá vendo aqui, né? Que são o assunto principal, né? Que a gente escolheu no texto para trabalhar e a gente fica, como a gente aprendeu, escravo daquilo ali, trabalhar em cima daquilo ali, né? No caso do sermão temático, no caso do sermão textual, as divisões que a gente escolheu no texto para trabalhar. Então, toda a referência que a gente busca precisa ter a ver com aquilo que a gente escolheu para falar, tá certo? E aí a gente faz as divisões e subdivisões. Aí da segunda, página 49, da segunda divisão principal, a missão do Senhor Jesus, destacamos 7 aspectos proeminentes que iremos desenvolver nas subdivisões. Então, olha lá. Ensinar a verdade, curar os enfermos, libertar do pecado, resgatar o pecador, transformar a vida, salvar o perdido, levar para o céu. Então, ele pega a partir da segunda divisão, que é a missão do Senhor Jesus. Então, se nós voltarmos ao versículo principal, né? Qual que é o versículo? O Filho do Homem veio buscar e salvar. Então, aí veja que a segunda divisão que ele colocou é a missão do Senhor Jesus. Aí ele pega essa síntese que ele colocou, a missão do Senhor Jesus, e cria 7 subdivisões. Ensinar a verdade. Aí ele coloca as referências, né, todas dos evangelhos, porque Jesus ele aparece nos evangelhos e também nas cartas, né? Olha, curar os enfermos,
libertar do pecado, resgatar o pecador, transformar a vida, salvar o perdido e levar para o céu. Então, vai desenvolvendo, né? Fazendo comentários curtos, porque são muitos assuntos aqui, fazendo comentários a respeito das passagens que lê, né? Brevemente, e vai andando, encaminhando para o final. Aqui fazemos as mesmas recomendações que fizemos na primeira divisão principal. Se a Bíblia fornece muito material para falar da condição do homem sem Deus, mais ainda ela fornece para falar do interesse de Deus pelo pecador e dos seus recursos para salvá-lo do pecado. Às vezes, a gente dá muito foco para coisas ruins, sabe? Querer pegar no pé, querer dar lição de moral. Irmão, olha, uma coisa principal que a gente aprendeu aí nas lições introdutórias é que a gente precisa viver o que prega. Isso fala muito mais alto do que o nosso diálogo, do que o que a gente está querendo colocar para as pessoas. O nosso comportamento, o nosso modo de vida, o nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso pai, com os nossos irmãos, com o nosso pastor. Tem crente, irmão, que não respeita pastor. Como é que um crente desse vai subir no púlpito e falar, de amor, falar de responsabilidade, falar de relacionamento, como é que eu digo aqui, de onde um respeita o outro, considera o outro, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, tá sem moral para falar. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a regra principal do pregador é viver o que prega e pregar o que vive. Por quê? Porque aí o negócio vai fluir. O nosso comportamento, o nosso modo de vida fala muito mais alto do que a nossa voz, do que o nosso discurso. Então isso aqui é algo que a gente tem que levar para a vida. A gente não pode esquecer. Às vezes eu passo por cima de tanta coisa, irmão. Passo por cima de muita coisa, sabe? Você toma a bolada nas costas, você passa vergonha, você passa raiva, você fica chateado. Por quê? Para que não haja um mau testemunho. Para que a minha reação não venha a depor contra mim depois. Por quê? Porque eu falo da palavra de Deus, eu vou falar o que o Senhor me colocar para falar. E se Ele me colocar para falar algo que vai vir contra mim mesmo, me cobrando eu mesmo, é ruim, né, irmão? É terrível e vai atrapalhar. Eu não vou ter autoridade para falar. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então a palavra de Deus, ela tem coisas maravilhosas, né? Como ele colocou aqui, ó, se a Bíblia fornece muito material para falar da condição do homem sem Deus, mais ainda ela fornece para falar do interesse de Deus pelo pecador e dos seus recursos para salvá-lo do pecado. O contexto no Antigo Testamento dessas 6 subdivisões está condensado praticamente no livro do profeta Isaías, especialmente nos capítulos 42, 53 e 61. Fala, Kátia. Você falando aí sobre pregar a palavra e dar o testemunho, dar o exemplo, a gente escuta muitos os preletores falar, né? Essa palavra falou primeiramente comigo, né? Então eles falam assim, essa é a palavra que corta para os dois lados, é uma espada de 2 gumes que fala, né? Então tem muito isso. Então eu acho que é bem verdade isso. Então é bom a gente refletir antes de algumas ações, porque nosso testemunho tem muito mais peso, às vezes, até mesmo que a nossa mensagem falada. E é bem isso mesmo, porque essa expressão, que é até recorrente, né, que os pregadores costumam usar, que essa palavra falou primeiro comigo, geralmente é usada quando é
uma palavra repreensiva mesmo, sabe? Uma chamada, uma correção mesmo. Geralmente o pregador, talvez para aliviar um pouco, porque ele já imaginando que vai ser um pouco pesado, aí ele fala: irmão, fica tranquilo, porque eu já me senti corrigido por esta palavra. A primeira ela falou comigo. E na verdade, o que acontece? É exatamente isso. Foi o que eu falei em uma das nossas aulas, que quando você prega com o dedo apontado, é muito ruim, né? É muito ruim. Eu gosto sempre de fazer parte da pregação. Porque nós somos a igreja. A palavra é para nós. Não é para eles. É para todos. A palavra é para todos, né? Você vê que um tempo atrás, muitas igrejas ainda acontece, né? Muitas pessoas às vezes vêm na nossa igreja e acontece isso. A pessoa quando sobe ao púlpito, ela cumprimenta um por um, né? Que está sentado lá no púlpito. E tem pessoas que acham isso muito importante. E a gente aprendeu que é assim que tem que ser. Mas de um tempo para cá, eu não lembro se foi o pastor Edgar, ou se foi, acho que foi o pastor Edgar, que tirou isso. De a pessoa sobe lá, vai cumprimentando todo mundo que está no púlpito. Teve um tempo que na nossa igreja tinha 5 pessoas assim, 6 pessoas sentado lá no púlpito. Aí a gente fala púlpito, mas é errado, viu, irmão? Não é púlpito, não. Porque o púlpito é ali onde a gente põe a Bíblia. Ali é púlpito. Né? Aí onde fica sentado ali é altar. Não, não é altar também. Não tem altar na nossa igreja. Altar é lá no tabernáculo, é lá no templo do judeu. Lá tem altar. Na nossa igreja não tem altar. Altar é para queimar animal. Ninguém está queimando animal na nossa igreja. Mas é hábito de falar assim, tá bom? É hábito, mas está errado. Então, chega lá, vai cumprimentando um por um. Aí depois, pega o microfone, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E os que estão atrás, na igreja, não? Então, quando fala ao microfone, já está falando com todo mundo. Porque todo mundo é igreja. É por isso que quando eu estou pregando para mim também. É por isso que quando eu estou preparando a palavra, estou preparando o sermão, eu já estou sendo tratado por aquela palavra. Então faz todo sentido essa fala que a irmã Kátia colocou, mas geralmente ela só é usada quando é uma chamada, uma corretiva, né? Tipo assim, fica tranquilo, que eu também estou passando por esse processo, né? A palavra já falou comigo, né? Como se estivesse ali dando uma desculpa, né? Para dar uma aliviada para a igreja, tá bom? Ó, para finalizarmos aí então, na página 49, conforme vemos, está diante de nossos olhos um sermão com características tanto doutrinária como evangelística. Então, agora só nos restam organizá-lo e pregá-lo ao público necessitado. Amém? Então é isso, né? A organização é um assunto bem distribuído, um assunto envolvente e é só dar glória. Uma coisa que é importante, irmãos, a gente ter em mente é que existe cultos diferentes. A gente aprendeu isso em uma das lições passadas a respeito das diferentes abordagens que a gente deve fazer numa pregação. Então, não é todo texto que serve para qualquer culto. Tem gente que pensa assim, né? Não, é palavra, irmão. Tá tudo certo. Não é, não. Não é assim. Tem certos textos que convêm para um culto de ensino. Tem certas formas de construir uma mensagem que só vai ficar melhor num culto de ensino. Você já viu que às vezes o pastor, ou eu mesmo, ou outro pregador, fala assim: irmão, eu sei que hoje não é culto de doutrina, mas é essa palavra que nós temos para hoje. Vocês já devem ter observado isso aí. Às vezes acontece, mas isso não pode ser uma regra.
Você já pensou se todo culto de domingo a gente fizer igual um culto de doutrina? Eu sei que alguém vai falar assim, seria bom porque os irmãos não vão na terça-feira mesmo. Mas não é assim, né? Que é a construção, né? Da ideia. Na verdade, a gente tem o culto de domingo como um culto público, o culto da família, o culto onde geralmente vêm convidados, onde vêm pessoas que não estão tão firmes e que precisa de uma mensagem evangelística. Uma mensagem de força, de ânimo, de renovo. Uma mensagem que levante, uma mensagem que motive para continuar, ou aquele que ainda não é cristão, sinta o desejo, dê lugar ao Espírito Santo para que venha aceitar Jesus. Pensou se chega lá nesse dia, uma pessoa que está numa situação dessas aí, né? Ou que é um cristão que está mais ou menos balançado, ou que é uma pessoa que não é crente. Aí chega lá, o irmão chega lá com aquela mensagem, né, de ensino, dando aquelas pancadas. Aí que o camarada vai embora mesmo. Vai para a internet que tá cheio de, mamão com açúcar. Tá cheio de gente passando mel aí na internet aí, né? As mensagens gostosinhas, maravilha, um Deus maravilhoso, amoroso. E a pessoa vai ficar ouvindo pancada na igreja? Vai nada. Vai nada. Então a gente precisa separar culto de domingo, culto de quinta-feira, é culto público, é culto que a mensagem que melhor encaixa é a mensagem evangelística, é a mensagem de ânimo, de força, de renovo, né? Você preparou uma mensagem lá, né? Eu já falei para vocês que tem que ter o sermonário, né? Lembra do sermonário? O sermonário você pode ter ele no seu celular, várias mensagens, né? Diferentes tipos de mensagens. Você pode ter o seu caderninho, onde você faz as suas anotações, né? Você vai ter lá algumas mensagens. Isso é muito bom. Por quê? Porque pode ser que, de repente, você vai ter uma oportunidade e você vai ali lembrar, sentir, procurar lá no seu sermonário e encaixar uma mensagem de forma que seja adequada para aquele dia. É bem verdade que quando a gente vai trazer uma mensagem num culto de ensino, a gente é avisado previamente, porque tem que ser uma mensagem bem estruturada, né? Uma mensagem com as referências corretas, de maneira a chamar a atenção das pessoas para um determinado assunto, né? Que seja pecado contra o Espírito Santo, doutrina de Cristo, e tem várias, doutrina do pecado, tem vários tipos de mensagens, de ensino, né, que você pode preparar. E isso você faz com tempo, com dedicação, né? Pegando tudo bonitinho para chegar na hora e trazer. Esse enfoque da mensagem de ensino, geralmente, ele é diferente. A forma de conduzir é diferente de um culto de domingo e é diferente de um culto de quinta-feira, né? Não dá para você, por exemplo, chegar num culto das irmãs, um determinado culto lá das irmãs, lá de um culto mensal, né? E vim trazer um ensino. Os irmãos estão lá esperando aquele incentivo, aquela mensagem, né? Para dar uma levantada, uma animada e tal. O irmão chega lá e por quê? Meu Deus! Aí quem aguenta, né? Fica difícil. Então a gente precisa ter essa noção. E já tivemos aulas a respeito disso, né? É só voltar lá e dar uma revisada para poder atendermos aí de acordo, tá certo? Então, finalizamos aqui esse tipo de sermão. Na próxima aula, a gente tem mais dois sermões para poder ver e entrar no último tipo de sermão aí, tá? Que é o mais puxado, mais complicadinho, mas não tem problema. Nós vamos para cima e nós temos coragem, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Todo mundo quietinho? Ô, irmão,
deixa eu tirar uma dúvida. Quando o senhor pegou, falou assim, eu confundo esse termático assim, se a gente for fazer um sermão, a gente tem que fazer de vários livros, que nem o senhor falou, pegar um pedaço de cada um, que nem, vamos supor, o senhor acabou de falar da Dracena, da ovelha perdida. A gente pode trabalhar um exemplo entre a ovelha perdida e a Dracena? Ou não, tem que pegar vários que encaixam naquilo de coisas perdidas? Então, essa é a ideia, né? Se dá uma olhada na montagem, como que tá o sermão aí, ele tanto fala da dracma perdida, como ele fala da ovelha, né? E ele pega vários assuntos. Pode pegar, não tem problema. O que acontece? Qual que é o segredo? Precisa ter a ver com aquilo que está sendo proposto a falar, né? Não é qualquer assunto, não é qualquer versículo, são versículos que tenham a ver com aquele tema que você se propôs a falar. Você vê que eu dei uma falha na pregação na ceia, no domingo, que não pode acontecer, porque eu li um texto em Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho. Eu falei que eu não ia falar de arrebatamento, que eu queria falar a respeito do tempo, que eu queria falar na palavra cedo. Então o que acontece? Esse tipo de informação, as pessoas ficam na expectativa, esperando. Só que aí eu fui construindo, fui levando a mensagem, trabalhando em cima dos números, trabalhando em cima do tempo, né, que falei de 400 anos e tal, fui trabalhando em cima disso, falei os vários períodos, as coisas que aconteceram, né, falei a respeito do silêncio, a quebra do silêncio, tá certo? Que era o título da mensagem, mas quando chegou no final, eu acabei me perdendo, porque eu entrei num outro assunto, né, que na finalização, mas na finalização eu precisava retomar a palavra cedo. E eu acabei perdendo a mão ali. E isso, infelizmente, acontece. Não é bom, tá bom? Não que a mensagem ficou perdida, mas para ficar uma coisa certa, bem construída, né, com a ideia correta, aquela proposta que eu lancei lá no início, de falar a respeito do cedo, né, deveria ter acontecido, tá? Mas, infelizmente, aí o professor deu um vacilo, né? O professor tá velhinho, já dando umas esquecidas aí, né? Meu Deus do céu. Ele sabe se esquivar, rapaz. Precisa tomar fosfosol para melhorar a memória. Maravilha. Mais alguém queria falar? Tá tranquilo? Como que tá as coisas aí? Bom, está bem para todo mundo. Então nós vamos já agradecer a Deus. E os irmãos não deixem... Queria falar, Daiane? Eu só ia fazer um comentário. O irmão falou sobre a questão as pessoas hoje não têm muita paciência para... Por exemplo, quando o irmão começou a falar da parte da história, eu já me interesso pela parte da história. Mas hoje as pessoas estão acostumadas com mensagens mais rápidas, né? Isso. Tipo, então as pessoas hoje não têm muita paciência mais de ouvir a parte construtiva da pregação. Elas querem, tipo, ouvir já que milagres, bênção, prosperidade. Então você vê que elas já ficam sem paciência. Aqui que esse irmão tá tentando falar que eu não tô entendendo nada, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas estão naquela parte do iFood, né? É assim. Quer chegar, quer aprender, quer ouvir, já quer ir embora. Não quer saber dessa parte histórica, não. Mas como é importante a gente saber como se iniciou, né? Então, assim, como aconteceu, né? É isso aí. Tem que ter a fundamentação, porque sem história a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa conhecer. Fala, Kátia. Eu já estava com esse questionamento em mente, aproveitando o gancho da Dai. Eu queria que, se possível, fizesse um esquema para a gente aprender até dar uma saudação, porque às vezes a gente vê pessoas que vão lá trazer uma saudação e não chega a lugar nenhum e fica meio que perdido e tchau, acabou.
Eu acho que a saudação também é importante, 5 minutinhos que seja, mas que ele tenha um início, que ele tenha um meio, que ele tenha um final. A gente vai ter esse aprendizado também? Bacana. É importante porque o que mais vai acontecer mesmo são saudações, né? A gente ter a oportunidade para saudação. Por que que acontece isso? Porque a saudação, ela é um termômetro. Ela é um termômetro. Então, por exemplo, quando o pastor te dá uma oportunidade para saudação, ele quer ver como você vai se sair. Ele quer observar, pode ter certeza. Ele quer te observar. Lógico que ele vai dar oportunidade para você, de repente, se quiser dar um testemunho, se quiser ler um versículo, cantar um hino, fica à vontade aí, usa o tempo. Mas, se você chegar lá com um assunto, ler um versículo e você desenvolver uma ideia ali, ele vai ficar de olho em você. Sempre que tiver um tempo para encaixar, ele vai te chamar. Você já percebeu, por exemplo, que ele chama a irmã Elaine, ele fala assim, irmã Elaine, vem aqui, usa aqui uns 10 minutinhos, já percebeu isso aí? Por quê? Porque ele sabe que ela tem uma ideia, ela tem um assunto, ela consegue desenvolver uma ideia, né? Pega um versículo e consegue desenvolver. Isso é importante, a gente vai ter isso, a gente vai, talvez se eu conseguir para a próxima aula, a gente já traz, e é bacana isso aí, porque tendo a oportunidade e fazendo conforme a gente combinar, pode ter certeza que muitas vezes vai ser chamado, porque nós somos ferramentas, gente, para ser usado na obra, né? E isso é muito importante e é útil na casa do Senhor, tá bom? Então, Deus abençoe todos os irmãos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa. Pai bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado por este tempo, Pai, juntamente com todos os teus servos aqui, Senhor. Aprendendo um pouquinho mais, Senhor, como melhor servir na tua casa, Pai. Abençoa cada um, abre a nossa mente, Senhor, para que possamos guardar as informações, meu Deus. Ajuda-nos a colocar em prática. Dai-nos disposição, Senhor, para melhor te servir. Pedimos que nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, nos guarde, nos livre, Senhor, de todo mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.